Então a gente vai falar o que a gente pode falar, que eu te garanto que é um bagulho da hora, que nós tava conversando aqui um pouco antes, certo? Então, vamos lá. Vamos começar do começo. É óbvio, né? Não dá pra começar do... Não, até poderia começar do fim, né? Tá, Não, dá, começar dá. do fim. Vamos começar Mas do vamos fim. começar do começo. Nesse caso lá. Tipo um documentário. Era uma tarde de Era domingo. Estava eu lá de boa. Não tinha nada pra fazer. Porque a sensação, como é que aconteceu lá? Sim. Porque, tipo assim, quando acontece um negócio desse aqui, a gente meio que sabe, fala, mano, na moral, nós tava na sexta ali, do nada começou, os caras começaram, falou aqui, pá, pá, pum, do nada, pá. Como é que aconteceu lá? O que Foi acontece? boca a boca, você não, né? Você já sabia, mas como é que foi o burburinho todo? Assim, a questão do Lázaro, ela deu repercussão em nível nacional e deu repercussão dentro de Goiás, dentro da... Mundial também. Acho que foi mundial Então também. foi uma repercussão, uma puta repercussão. Como é que se inicia a nossa ida pro terreno, né? Hoje, funcionalmente falando, eu não estou subordinado à Secretaria de Segurança Pública. Eu estou subordinado à Secretaria da Casa Militar. Eu sou superintendente de segurança do governador. Trabalho diretamente com o governador. A gente cuida da parte de segurança do governador. E, na ocasião, eu estava nessa função, que ainda estou, e houve a chacina, né, da família Vidal, e já repercutiu de imediato. E aquilo ali já me trouxe aquele incômodo, né? Porque logo em seguida a polícia tentou abordar, ele jogou para cima da polícia e já começa a sequência delitiva do Lázaro. Então, do segundo dia, do terceiro dia em diante ali, eu já estava naquele desconforto comigo mesmo e queria estar na operação, de alguma forma ou de outra. E aí vai, os dias foram se estendendo e a gente, por ter esse know-how de ocorrência, já ter vivenciado algumas ocorrências com ladrão, né, de banco principalmente, que tem essa característica de ir pro mato e tal, e as pessoas que nos conhecem começou a procurar, falou, ô irmão, e aí, você não vai não sei o que e tal, mandava mensagem. E ao mesmo tempo, os policiais que trabalhavam comigo, que todos são advindos do batalhão de Rotan também, que estavam comigo na operação, começou a falar, e aí, chefe, bora, tal, não sei o que e tal. E nisso, aquela angústia, eu querendo estar e a mídia batendo. Então deixa eu te cortar. Foi tipo um filme. Foi tipo aquele um filme. do que o cara é o cara do exército, aí os caras ele pega e se aposenta. Aí os caras chegam e falam, precisamos chamar o Tom Rock, mano. Chama ele. Na verdade, nesse momento aí, o TikTok já tava bombando isso aí, né? Não, vamos chamar um Rambo, né? Tem que chamar o MacGyver, tem que chamar esses caras aí pra pegar. Foda, mano. Porque a galera pensa que você tava num dia normal de trabalho ali na rua, tá ligado? Não. Cantou ocorrência, vamos matar do lado. Não, você tava trabalhando pro governador. Isso. Assim, cabe salientar aqui que a minha indignação era com tudo que estava acontecendo em nível de mídia, né? Porque a gente conhece os profissionais que estavam ali, né? A competência de cada um. E só quem vivenciou uma ocorrência de mato sabe o tempo que leva para você fazer um reconhecimento no local, a forma que vai fazer aquele reconhecimento. E aquilo estava me angustiando muito, porque eu conhecia cada um que estava ali naquela frente. E a nossa polícia estava sendo exposta em nível nacional. E a polícia de Goiás, ela tem uma característica de ser resolutiva, né? Só que em determinado momento, não só a polícia de Goiás, a polícia do Brasil como um todo, porque tinha todas as forças envolvidas. Tinha Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tinha o pessoal da BIM, que estava envolvido na ocorrência, Polícia do DF, então, Polícia Penal do DF, Bombeiro do DF, Bombeiro de Goiás, então tinha toda uma estrutura, tinha estrutura de equipamento de rádio que veio do Rio de Janeiro, tinha óculos de visão noturna, tinha drone, então estava todo um aparato de guerra disponível ali para pegar esse indivíduo, 300 homens diuturnamente. Então, e aí no 7º dia acontece uma parada, e essa parada está no livro, que me motiva a compor uma equipe. E nesse momento que eu me motivei a compor essa equipe, aí eu fui até o governador e pedi permissão, né, para que a gente fosse para a operação. Igual eu falei, o governador ele é pró-polícia, totalmente pró-polícia, e ele estava incomodado com a situação e queria uma resposta.
e abriu mão, né, da segurança dele para que o segurança fosse apoiar na operação. E nós fomos, não no 7º dia, mas nós fomos faltando 11 dias para o término, porque nós chegamos no 9º dia de operação, no 9º dia da chacina, nós chegamos no local, e 11 dias depois a gente confrontou com o Lázaro. Beleza. No 9º dia de operação, no 9º dia da chacina... Você gosta de armas e tiro esportivo? Quer aprender a calibrar qualquer mira e luneta e conhecer tudo o que você sempre quis saber sobre o fascinante mundo das armas de pressão, de fogo e as melhores técnicas de tiro com luneta e mira aberta? Então é só ler esse livro, O Fascinante Mundo das Armas de Pressão e Fogo, História e Técnicas de Tiro, de autoria do atirador, armeiro e instrutor W. Sniper. O livro é digital, e-book, e você não paga frete. É só fazer o download e ler a qualquer hora, em qualquer lugar, no seu smartphone, notebook ou computador. Peça já o seu exclusivamente através deste e-mail do vídeo. Quando eu desloquei com a minha equipe para o local, nós chegamos em determinado ponto do mato. Eu cheguei, era por volta das 16 horas, e tinha já a aeronave do governador que estava lá, sobrevoando, sob o comando do Major Regis, que é o superintendente de aviação do serviço aéreo. E aí eu cheguei num ponto e nesse momento tinha dado a ERB, que é a estação rádio base do Lázaro, que ele estava usando um celular para entrar em rede social, ele estava se exibindo em rede social, né? E acompanhando também os telejornais, ele queria aparecer de alguma forma. E aí quando nós chegamos, eu pedi apoio aéreo e falei assim, cara, pega a gente aqui, eu preciso fazer um sobrevoo aqui nessa região, para mim saber um ponto que a gente vai infiltrar no mato. Porque a nossa equipe dos 9 policiais é a única equipe que ela ficou os 11 dias no mato. Nós ficamos 11 dias no mato. No mato? No mato. Sair? Sem sair. Tá, porra. 11 dias no mato, né? Então o que acontece? E aí eu peguei e fiz um 360, vários 360 em volta da ERB ali, para identificar o local que nós iríamos pousar, assim, e que nós iríamos ficar. E aí começou já, ao cair da noite, né, a aeronave não dava para voar mais, eu escolhi um ponto, e aí a gente fez a infiltração nesse ponto. Nesse momento, sabia-se que o Lázaro estava naquela região ali, em algum local, algum raio ali, havia vários policiais ali que haviam tomado o terreno, nós fizemos uma infiltração em determinado local. Nesse local que nós infiltramos, de imediato ali, aproximadamente uns 100 metros, nós já pegamos a caminhada do Lázaro. O local não estava contaminado, já tinha a passada dele no rio, porque quando ele estava em fuga, né, ou ele utilizava muito o rio para fuga, ele caía para o rio. E quando ele estava de boa, ele ia para o morro, mas normalmente em fuga ele ia para o rio. E aí nós pegamos a passada dele. O rio era um rio assoreado, então tinha momentos que o rio era fundo, dava na canela, tinha momentos que dava aqui, tinha momentos que... Mas sempre tinha locais com areia, então o cara conseguia andar no rio. Ele afundava um pouquinho, andava aqui, então ele conseguia andar em volta daquelas cidades ali, limítrofes, né, pelo rio. E o Lázaro, ele tinha uma característica bem específica, ele era conhecedor da região, né? Tinha conhecimento de caça, era um exímio caçador, né? Então ele sabia como ele se comportava no mato e atirava com as duas mãos, né? Ele tinha a habilidade de atirar com as duas mãos. E beleza, essa foi a primeira noite, nós já infiltramos e ficamos. Foi a noite quase que a mais fria, foi o último dia, que foi o do confronto. Mas acho que foi a segunda mais fria que nós passamos lá, foi o dia que nós infiltramos. E nós passamos a noite ali, na beirada do rio. Tudo apagado? Não, sem luminosidade, né? Ali nós nos mantemos ali
com disciplina de ruídos, né? Porque qualquer movimento dentro do mato que a gente percebesse, né? A gente estava pronto para reagir, porque se tratava de um psicopata que já havia matado uma família, já tinha feito refém outra família que iria matar também, né? Tinha tirado já no rosto do policial, né? No momento do resgate desses reféns, né? Estamos falando de um sujeito que estava disposto a matar, né? E ainda tem aquelas questões que foram veiculadas da parte da magia negra e tudo mais, que falava que ele estava sendo guiado, né? Que é algo que a gente traz no livro também, né? Que a gente não descarta essa possibilidade em momento nenhum, até pelo fato da nossa ida também, que está no livro também, que tem um lado espiritual aí da coisa. Você gosta de armas e tiro esportivo? Quer aprender a calibrar qualquer mira e luneta e conhecer tudo o que você sempre quis saber sobre o fascinante mundo das armas de pressão, de fogo e as melhores técnicas de tiro com luneta e mira aberta? Então é só ler esse livro, O Fascinante Mundo das Armas de Pressão e Fogo, História e Técnicas de Tiro, de autoria do atirador, armeiro e instrutor W. Sniper. O livro é digital, e-book, e você não paga frete. É só fazer o download e ler a qualquer hora, em qualquer lugar, no seu smartphone, notebook ou computador. Peça já o seu exclusivamente através deste e-mail do vídeo. E nós ficamos então essa madrugada, na madrugada pela manhã, eu havia dividido as equipes, né? Então eu tinha ficado com a equipe num local e colocado uma equipe em um outro ponto estratégico. Fazer uma técnica chamada que é bigorna e martelo, né? Um empurra e o outro segura. Se o Lázaro fosse em direção à equipe, iria confrontar que a equipe estivesse em algum ponto específico. Então, pela manhã, reuni as equipes e tracei uma nova estratégia. E aí a gente começou a fazer a varredura naquele perímetro ali que a gente entendia que o Lázaro estava. E passamos a tarde inteira e até anoitecer novamente, fazendo toda a varredura naquela região. E nesse segundo dia, a gente não encontrou muita coisa, né? E os vestígios que haviam já estavam contaminados porque os policiais tinham feito a infiltração no mato. E aí foi quando a gente reuniu já novamente, já estava no desenrolar já da operação, já terceiro, quarto dia. E eu falei, cara, a gente tem que arrumar um caçador da região aqui para nos orientar aqui, em alguns pontos aqui, porque aqui é uma região de grota, né? E depois eu fui saber que é uma das maiores da América Latina, é aquela região de Cocalzinho ali, que tem muitas grotas, e também é um local que havia muita magia negra envolvida também, tinha muitas religiões de descendência africana ali, naquele local, de centros, né? E que o pessoal, os populares ali falavam que o Lázaro era apoiado por esse pessoal, né? E aí mandei o pessoal ir atrás de um caçador, e no meio do caminho eles trombaram com um senhor em cima de um cavalo e perguntou para ele se esse senhor poderia nos ajudar e tal. Aí o senhor falou, eu não posso ajudar vocês, mas tem um cara ali que conhece isso aqui como a palma da mão dele. Ele vai poder ajudar vocês. Aí os policiais chegaram lá, o cara de pronto já falou, não, eu vou ajudar vocês. Só vou deixar minha esposa ali e retorno para ajudar vocês. E isso era de manhã e tal, todo mundo com mochila nas costas, rapadura, né, e o alimento ali, porque a gente foi preparado para lá, como a gente de alguma forma ou de outra, a gente estava ali com um propósito, já que meio que nos cálculos do rotanzeiro ali, a gente iria resolver aquilo ali o mais rápido possível. Porém, saiu da mão, né? Ali, só quem estava lá no terreno para saber o que estava acontecendo ali realmente. Pra você ter uma noção, ele estava numa área
que ele poderia estar em qualquer local, e aí eu falo em mato fechado, em gruta, de 100 mil campos de futebol. Então, é um bagulho louco. E um sujeito com conhecimento de mato. Cheguei nesse sujeito que eu arrumei para estar com a gente, e ele de imediato, de pronto, já se colocou à disposição, e aí, de cara, ele já virou para mim assim e falou assim, eu conheço o Lázaro. Eu falei, você conhece? Conheço, ele morou em tal lugar, ele trabalhou em tal lugar, fez isso, fez aquilo e tal. Eu falei, Eu falei, eu pensei, bingo, né? Achamos o cara certo, né? Pra nós chegar no cara, né? Ele conhece o cara. Aí a segunda coisa que ele falou assim, e outra, vocês não vão pegar ele. Eu falei, como assim? Você tá torcendo contra? Ele falou, não, que o cara é rato mesmo. Tem uma situação que ele cometeu na Bahia, né? Que matou 2 sujeitos lá em 2008, salvo engano, que ele fugiu pro mato, ficou 8 dias no mato e depois ele se entregou, né? A polícia ficou 8 dias atrás dele, salvo engano é distrito de Melancia, né? Na Bahia, e ele se entregou. A polícia não conseguiu pegá-lo, capturá-lo. E beleza, e eu comecei a andar com esse sujeito dentro do mato. E ele era um sujeito que andava rápido demais, mateiro, tirador de leite, que é os bichos brabos, e a equipe acompanhando esse cara e mostrando, aí nós chegamos em determinado ponto e falou, essa casa aqui o Lázaro trabalhou. Aí a gente já pegava a coordenada, fazia a varredura, via se tinha algum sinal dele ali e tal, e já ia para outro ponto. E nisso foi estendendo. E aí foi acabando comida, foi acabando água, e nós dentro do mato. E aí, em determinado momento, nós fomos num local que o Lázaro havia trabalhado, e nesse local o pessoal destruiu a casa. Tinha acabado, derrubou a casa. E a gente tinha passado por uma manada de vaca. E lá era um local totalmente... só havia nós ali, não tinha mais ninguém. Porque os moradores da região, devido a repercussão do caso, devido a tudo que aconteceu, todos saíram das suas residências, ninguém ficou na residência. Então, os animais ficaram presos, né? Tinha animal morrendo de fome, e aí onde a gente passava, a gente fazia o que podia, se não tivesse comida ali para dar, a gente já abria, soltava o animal, né? Para não morrer lá, porque o pessoal foi abandonando as casas. Do nada, a gente vê a manada correndo pro nosso lado. A manada de vaca correndo pro nosso lado. Aí eu falei, isso tem que estar errado, né? Não tem ninguém aqui, ninguém tocando gado. Isso tem que estar errado. Aí a gente voltou no ponto. Aí no que volta no ponto, aí pega a passada do cara. Aí nós já pegamos a passada dele. E já começamos a rastrear ali no manguezal. Só que era um manguezal, e aí em determinado momento nós perdemos essa passada dele lá no manguezal. E aí a gente começou a continuar os reconhecimentos ali na região que eram necessários serem feitos. E em determinado ponto, já era aproximadamente 5 horas da tarde, e já estava todo mundo já esgotado, os cantis já tinham acabado a água, a comida já tinha acabado, todo mundo esgotado, e só tinha um pico do morro como solução para nós, porque se a gente fosse para baixo a gente não ia ter sinal de celular. E eu falei, vamos pro pico do morro, né? Que aí, e o cara cheio de energia, né? O cara que tava acompanhando nós tava bonzão. E toda hora ele virava para nós, deixa eu levar a mochila de vocês. Eu falei, não, isso não. Aí já é humilhação, né? Aí eu falei, porra nenhuma. E aí a gente subiu o morro, né? E aí qual que era a intenção? Eu falei, cara, se nós chegar no morro não tiver condição de não achar água lá, a gente pede apoio aéreo, né? Reabastece, depois a gente volta, porque tava de dia ainda. E tá, nós subimos no morro. Aí a hora que nós chegou lá no pico do morro, eu olhei lá embaixo 2 sujeitos. 2 caras lá embaixo. Aí eu falei, olha, um desses caras deve ser o Lázaro, né? Aí nós fizemos uma progressão, aproximadamente 1 quilômetro da onde a gente tava, fizemos uma progressão sem ser percebido. Aí papo, a hora que nós já chegamos, já conseguimos abordar os caras. Aí eu olhei na cara de um, não era, olhei na cara do outro, não era. Eu falei, e o que vocês estão fazendo aqui? Tem ninguém aqui, né? O que vocês estão fazendo aqui, cara? Aí eles, não, que a gente tá vindo aqui, a gente só fica 15 minutos. A gente vem cá só botar comida pros bichos. Eu
Eu falei, rapaz, você está correndo risco de morte aqui, cara. Você é louco. O cara aqui tá atrás, né? Ele, não, é verdade, eu acho que ele, inclusive, tá aqui perto mesmo. Eu falei, uai, então o que você tá fazendo aqui? Ele falou, não, aí foi quando ele contou a história pra nós, né? Ele falou, não, que é o seguinte, algum tempo atrás, o irmão do Lázaro veio fazer um 5-7 aqui, veio roubar aqui, essa residência. E ele pegou a senhora dentro da residência e levou pro quintal. Pegou os pertences, o dinheiro que estava dentro da residência, e levou ela pro quintal. No que ela levou pro quintal, o marido dela saiu, escondeu atrás da árvore, e ele percebeu e efetuou disparo no marido dela. E o marido dela revidou, deu um tirão nele, no irmão do Lázaro. E aí ele soltou a mulher e saiu vazado. 2 dias depois, o totó deles lá veio com um boné na boca. Eles foram ver a caminhada, dava no canavial. Chegou no canavial, que cheiro de carniça. Era o irmão do Lázaro. A hora que cantou que o irmão do Lázaro morreu, o Lázaro já mandou o recado. Falou assim, eu vou matar geral. Você gosta de armas e tiro esportivo? Quer aprender a calibrar qualquer mira e luneta e conhecer tudo o que você sempre quis saber sobre o fascinante mundo das armas de pressão, de fogo e as melhores técnicas de tiro com luneta e mira aberta? Então é só ler esse livro, O Fascinante Mundo das Armas de Pressão e Fogo, História e Técnicas de Tiro, de autoria do atirador, armeiro e instrutor W. Sniper. O livro é digital, e-book, e você não paga frete. É só fazer o download e ler a qualquer hora, em qualquer lugar, no seu smartphone, notebook ou computador. Peça já o seu exclusivamente através deste e-mail do vídeo. Né? Vou matar os seus filhos, vou matar você, vou matar seu marido, vou matar todo mundo. Vou cobrar essa pisada. E aí, a hora que ele falou isso, eu falei, cara, esse cara vai vingar, né? E eu falei, cadê a moradora? Não, já tá refugiada já na cidade. Eu falei, tem como ligar pra ela? E nisso nós tava dormindo no mato, né, cara? Já tava com 4 dias assim, de operação, nós tava dormindo no mato. Não tinha ponto pra dormir, pra ficar, passar a noite, né? Dormir não, passar a noite. Que a gente revezava. E aí, quando eu cheguei nessa residência, e aí ele contou essa história, eu liguei pra essa senhora, ela falou, não, eu tô com medo de morrer mesmo e tal, ele jurou minha família e tal. Eu falei assim, tem algum problema? A senhora permite a gente ficar na residência da senhora? Ela, não, tá disponível minha residência, pode ficar aí e tal, tá pra servir vocês. Eu faço questão que vocês peguem esse rapaz, que senão ele vai matar a minha família. Ele jurou que ia matar a minha família. Eu falei, não, beleza. Porque nós queríamos ficar ali, se ele estivesse ali, em algum momento ele poderia procurar aquela casa. Então a gente queria ficar ali. E aí tem os detalhes, né, que a gente vai contando no livro e só lendo o livro para saber também. Um detalhe que impressionou, já impactou de imediato, foi que nós éramos 9. E na casa tinha 9, quantas camas? 9. Né? Tinha 9 camas. Outro fator que impactou também já de imediato é que cada cama tinha uma medalha de São Bento. Medalha de São Bento, esse São Bento é um padre exorcista que em sua época, né, na Idade Média, ele tirava o capeta do povo mesmo e em determinado momento o pessoal da bruxaria se revoltou contra ele e o pessoal tentava fazer bruxaria contra esse padre, só que toda vez que eles eram procurados para fazer bruxaria contra esse padre, eles falavam, os espíritos ali falavam que não conseguia entrar onde tinha aquela cruz, né? Que é essa medalha aqui. Onde tinha a cruz, os espíritos não entravam. E foi conectando algumas coisas do ponto de vista espiritual também na operação. Beleza, nós tomamos essa casa e aí já de imediato já montamos uma estratégia de operação. Já no outro dia, já pela manhã, a gente já pegou uma caminhada do Lázaro, que ele tinha sempre um comportamento de dar uma passada para um lado e voltar para uma outra direção. Ele não
ele sempre simulava direções, então ele sempre fazia que dava uma caminhada no rio, saía por terra, voltava, margeando mata. Depois que ele via que não estava sendo acompanhado mais, ele procurava um pico de observação. E como é que a gente entendeu isso? Porque em determinado momento, o próprio caçador que estava com a gente, ele virou para mim e falou assim: comandante. E nisso nós tava no silêncio ali, na emboscada, esperando. O senhor já caçou? Aí eu falei: que pergunta louca essa aqui, né? Nessa hora aqui, nós esperando o assassino que tá colocando pânico na nação inteira, e esse cara fazendo pergunta agora, né? Eu meio que não dei ideia não, né? E aí ele já continuou falando, né? Ele falou: não, quando a gente vai caçar, a gente leva os cachorros vêm até na margem do rio, na margem da mata, a gente solta os cachorros na margem da mata, os cachorros entram no mato, encantou a caça, e a gente entra e mata a caça. E naquele momento ele virou a chave do meu cérebro. Por quê? A gente estava com comportamento de caça, porque o tempo todo a gente só estava cobrindo a área de rio. A gente só estava varrendo a área de rio. Então, quando o Lázaro percebia a nossa presença e a gente pegou as passadas do Lázaro no rio, ele saía do rio e ia para um ponto de observação, né? Ele ia para um ponto de observação. E aí a gente mudou toda a estratégia. E aí eu já comecei a colocar uma parte de varredura fora da mata, uma margeando o rio e outra fora do outro flanco do mato. Então a gente cobria toda a região ali. Então se o Lázaro ele tivesse dentro do rio, ele ia ser percebido. Se ele tivesse num ponto fora, ele ia ser percebido. A gente mudou toda a estratégia nesse momento. E nós começamos a fazer isso. E fazendo essa operação dentro dessa técnica do bigorna e martelo também. Eu botava um ponto de varredura dentro do leito do rio e botava um ponto de espera, aproximadamente 3, 4, 5 km, porque se caso lá estivesse naquele perímetro ali, a gente ia trombar ou ia tocar ele para um ponto, né? E aí houve a parada do chacareiro lá, né? Que ele estava, saiu na mídia, que estava dando um apoio pro Lázaro, que estava dormindo lá. Realmente, em determinado momento da operação, eu tive a certeza que só nós, policiais, estávamos passando a noite de frio no mato, porque o Lázaro não estava bancando aquilo lá, ele estava sempre procurando um buraco para passar a noite. E numa das nossas buscas, e a gente foi fazer uma conduta de patrulha numa residência, e aí foi quando eu quase morri nessa situação, porque ele fez uma tocaia para nós ali. O que ele fez? Ele pegou um fio desencapado e botou na maçaneta. Caralho. E aí ele deixou a porta encostada. E o que chamou a atenção pra gente fazer essa conduta de patrulha lá? Que o som tava em último volume. O som tava lá em cima. Tava batendo. E aí nós fizemos uma progressão. A hora que cheguei, vi a porta encostada e tal. E eu fui pra meter a mão na maçaneta. Aí o policial, o subtenente Arantes, tava comigo. Ele já ele ganhou a janela. E no que ganhou a janela, ele viu o fio. Ele deu um grito comigo: tira a mão daí, comandante. Aí eu fui, tirei. Aí a hora que eu vi, o fio tava lá. Aí eu empurrei a porta com coturno. Aí eu fui lá, desconectei o fio, abaixei o som, né? E fizemos a varredura na casa. E aí nós encontramos algumas vestimentas que batiam com as vestimentas que ele tinha utilizado, né, nos períodos iniciais dele. Mandamos o pessoal da inteligência e batia algumas coisas ali. E depois nós fizemos alguns levantamentos e nós descobrimos que a pessoa que ficava naquela casa, que a gente tinha feito a varredura, era amigo pessoal do Lázaro. Então, era mais uma estrutura que dava um apoio para ele. E beleza. E continuamos as buscas, né? E as varreduras, e encontrávamos alguns indícios. E num desses dias de busca, a gente estava num acampamento, a gente tinha parado para descansar um pouco, e eu ouvi um grito, um barulho de uma galinha gritando, né? A galinha gritando no fundo. E eu peguei e falei assim:
Não dei muito moral, mas falei, isso tem que estar errado, né? Uns 100 metros assim, tal. E aí, beleza. Aí terminamos ali e tal. Eu falei, Dia ou noite já? já tava quase escurecendo já. Eu peguei, vamos lá dar uma checada, né? Aí fui descendo e tal. Aí cheguei lá, tinha 2 animais mortos, uma galinha e tipo um ratinho do mato. E aí, eu já fui no pescoço da galinha, deu aquela palpada ali, né? Que normalmente você mata a galinha pelo pescoço, né? Rodando o pescoço da galinha, né? E aí vi que não tinha estrangulamento da galinha ali. E tinha nada. Eu peguei a galinha, a hora que eu olhei, peguei a galinha assim, ela tinha um furo aqui. Não sei se chama de costa, não sei o que é. Bem um furo aqui. Aí nós abrimos a galinha. Aí no que abrimos a galinha tava sem o coração, né? Aí pegamos o bichinho também, sem coração, e meio que tinha cruzado sangue naquele ponto. Ele tinha meio que cruzado sangue sobre sangue ali, de animal. E aí, naquele momento, eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Só que aí, depois a gente fomos descobrir que era um ritual, né? Que é feito aí por essas religiões aí, do lado de magia negra, né? Que aí eu fui descobrir depois, procurando no Google, que caceta que era essa, né? Então, realmente, ele tinha essa necessidade. E conversando com alguns guerreiros, né, que ficaram, né, e não saíram de suas casas e permaneceram ali, sempre alguém comentava, não, esse cara, ele tem um pacto com capeta e tal, não sei o quê. Beleza. A gente não queria focar nisso, porque a gente estava focado na operação, mas sempre ecoava esse lado do satanismo dele, né. E aí, beleza, teve a situação do caseiro e tal, e logo na sequência que houve a situação do caseiro, deu aquela esfriada. No outro dia, nós não achamos pegada dele. E aí eu avancei uma conduta de patrulha em direção a Águas Lindas, né? E aí foi quando a gente pegou umas passadas dele num ponto que era em direção à ex-sogra dele, que é a casa que ele passa o último dia de vida dele. E nesse ponto, em específico, nós retraímos o ponto base onde a gente estava, e era por volta de 11 horas da noite, chegou a informação que a Polícia Civil havia tentado abordar o Lázaro nessa residência, e aí o Lázaro jogou pra cima, falou, não vem não que eu vou atirar na cabeça. E saiu vazado. E aí eu peguei a equipe e direcionei pro local. Falei assim, porque como havia muitas informações desencontradas durante a operação, porque todo mundo estava usando a tecnologia que estava disponível, tinha até aplicativo com coordenada que você conseguia fazer denúncia, né? E era um monte de denúncia de desinformação mesmo. Parecia que tinha muita gente trabalhando para desinformar a polícia ali, né? Então você tinha que selecionar as informações. E essa informação, por se tratar de informação de polícia também, e por se tratar que a gente já tinha avaliado no terreno, eu falei, não, mas bateu. É o Lázaro. E a gente foi. Quando chegou no terreno, o Lázaro já tinha jogado para cima do Polícia Civil, e logo na sequência jogou para cima do Comando de Operações de Divisas, que é o COD, que é essa equipe, como se fosse a Rotan em nível de divisa de estado. Então é um pessoal que é ferroado também, e jogou para cima deles e caiu pro mato. E aí a gente foi, e aí foi a pior noite, nossa, a noite mais fodida da madrugada. Foi essa madrugada que nós passamos num ponto específico, no leito do rio, esperando para trombar com Lázaro, né? E aí amanheceu e nada de Lázaro. E a gente tinha feito ali mais ou menos cálculos ali de onde ele poderia estar passando, e nada dele aparecer. E amanheceu, nós fizemos uma varredura naquela região toda ali. Já estava todo mundo esgotado, todo mundo fudido, todo mundo com fome, com sono, com sede. E aí era mais ou menos 8 horas da manhã. O confronto com Lázaro foi 9h29 da manhã. 8 horas da manhã, 8 e pouquinho, chegou a informação pra gente que o Lázaro tinha passado em determinado ponto. E aí eu peguei e fui pra
fazer uma nova estratégia em cima daquele ponto que ele tinha sido visto. Beleza. Só que nós tava esgotado, tá todo mundo esgotado. E do nada apareceu um maluco lá com as latas de leite condensado. Falou, vocês quer leite condensado? E nós tava esgotado. Foi Deus que mandou. Aí nós pegamos, já furamos leite condensado, mandamos para dentro, já paramos ali e já montamos uma nova estratégia. Quando nós montamos a nova estratégia ali, aí foi quando entrou uma parada também que a gente conta no livro. Nesse momento, a operação ela saiu da área onde estava sendo a contenção da próxima residência da ex-sogra do Lázaro e foi para um flanco da mata. Aí foi toda a equipe tática, todos os 300 policiais, toda a parte aérea, as 3 aeronaves, foi para essa região. E aí, cara, eu fiquei num ponto onde eu decidi, dentro da leitura que a gente tinha durante os 11 dias no mato, feita a leitura do comportamento do Lázaro, onde ele, quando ele não estava sendo perseguido, ele andava 1 km por hora, que ele simulava a direção, simulava até 3, 4 direção, ele mudava de calçada, né, para simular direções, ele fazia que ia para um lado e ia para o outro. Então, quando eu recebi aquela informação, eu de imediato falei, esse cara não tá para cá, ele tá para cá. E aí foi o primeiro momento que eu fui questionado pela minha equipe, né? Por quê que eu fui questionado? Porque nesse momento passou um oficial que é referência em Goiás e estava à frente da operação também, e ele passou com 8 viaturas em direção contrária que eu tinha decidido ir, entendeu? E nesse momento que ele passou, aí o policial que estava comigo virou para mim e falou assim, uai, chefe, todo mundo tá indo para cá, só tá indo para cá? Eu falei, ó, vocês estão comigo ou vocês estão com ele desde o início da operação? Se estiver comigo é para cá, se não tiver, acompanha ele aí. Aí ficou aquele climão dentro da viatura, né? Aí todo mundo ficou assim meio embaçado, todo mundo rotanzeiro embaçado, né? Todo mundo fechou a cara e tal. Eu falei, ó, vocês vão ganhar 5 km para cá, nós vamos cortar os fios, vão cair para dentro, até um ponto que dá para entrar no mato, né? Com a viatura, e depois nós vamos ganhar a margem do rio e fazer um ponto de espera. E aí, quando eu caio para dentro desse ponto, caio para dentro do mato, avanço pro ponto de espera, a hora que eu cheguei no ponto, aí eu ouço o barulhão pro outro lado, cara. Aí foi onde veio aquele ponto de interrogação no coração mesmo. Eu falei assim, agora fudeu, né? Você gosta de armas e tiro esportivo? Quer aprender a calibrar qualquer mira e luneta e conhecer tudo o que você sempre quis saber sobre o fascinante mundo das armas de pressão, de fogo e as melhores técnicas de tiro com luneta e mira aberta? Então é só ler esse livro, O Fascinante Mundo das Armas de Pressão e Fogo, História e Técnicas de Tiro, de autoria do atirador, armeiro e instrutor W. Sniper. O livro é digital, e-book, e você não paga frete. É só fazer o download e ler a qualquer hora, em qualquer lugar, no seu smartphone, notebook ou computador. Peça já o seu exclusivamente através deste e-mail do vídeo. Tá todo mundo. Tá tirando foto lá do outro lado. Eu tô aqui, eu tô aqui do outro lado, né? E pra completar, né, irmão? O policial, porque a gente já vivenciou várias ocorrências, né? Então, acaba que o cara falou uma coisa pra você, você acata de forma cegamente, né? Porque são pessoas que é do seu convívio, de várias ocorrências, vivenciou muita coisa. E pra completar, eu peguei e fui em direção ao rio, assim. E aí eu conto no livro por que eu fui em direção ao rio. E aí o policial vira pra mim e fala assim, o que o senhor vai fazer aí? Se o Lázaro nem aqui tá? Aí, rapaz, aí deu aquela dor no coração mesmo. E o helicóptero moendo pro outro lado. E que barulhão pro outro lado. E eu falei assim, caralho, eu tenho que sustentar, né? Comandante tem que sustentar, né? Segurar o peito. E aí fui no rio, a hora que eu voltei, aí o policial veio correndo na minha direção. Subtenente Arantes. O chefe, eu vi um vulto ali. Aí eu falei, vulto?
vulto. E desde o início, sabendo o modus operandi do Lázaro, que ele sempre verbalizava e atirava, né? Eu falei para meus policiais, falei, cara, se ele fizer isso com a gente vai passar por cima do nosso procedimento operacional padrão, que é procurar um abrigo para depois responder justa agressão. Porque esse cara está causando um caos em nível de nação, um desconforto em nível institucional. A minha polícia não merece o que está acontecendo, né? Nós temos excepcionais policiais aqui, que tá no enfrentamento, tá disposto, o pessoal não ia embora, o cara queria ficar na operação, não ia embora. E a gente tem que resolver isso, nem que para isso a gente tem que sacrificar a própria vida, né? E esse é o nosso juramento. E eu não vou obrigar vocês a fazerem isso, mas fica a dica. Aí todo mundo falou, não, tô com o senhor. E nesse momento eu tinha dividido as equipes. Então eu tinha ido uma equipe para um flanco, da mesma forma, né, para fazer o bigorne martelo, para um ponto de espera, para um ponto de varredura, e a gente estava lá nesse ponto. E aí foi quando uma aeronave passou, e aí ele correu de um arbusto para o outro. Foi o segundo vulto, aí eu já vi esse segundo vulto. Ele saiu de um arbusto e foi para o outro arbusto. E a aeronave passou. Ele se interdeu com a aeronave e nós avançamos em leque. em direção a ele. Quando a aeronave passou, cessou o barulho da aeronave e percebeu o nosso avanço. Quando ele percebeu o avanço, ele fez igual ele fez todas as vezes. Não vem não que eu vou tirar na cabeça e abrir o fogo. No que ele abriu o fogo, nós só sabíamos que nós estávamos recebendo disparo pelo barulho do disparo passando no ouvido, né? Os besouros voadores passando. E nós não sabia, a gente sabia a direção, mas não via ele. Entendeu? A gente sabia que ele estava no arbusto, mas não visualizava ele. Aí a gente abriu o fogo, abriu o leque e foi para cima, efetuando disparo. Disparo. E aí teve um determinado momento que a cadência mudou. E aí eu percebi que o armamento já era outro. A cadência mudou. E aí, mesmo assim, continuamos avançando, né, e efetuando disparo. Tanto de 9mm quanto de 5,56 no arbusto. E aí, a hora que a gente progrediu e conseguiu ganhar... Todo mundo atirando no arbusto. Arbusto, e avançando. Os 5 policiais. E a hora que a gente conseguiu conter a agressão, que cessou a agressão, aí eu avancei, né, nós avançamos em leque. E aí foi quando a gente percebeu que o Lázaro estava com as 2 armas, né, caído ao lado desse arbusto, com as 2 armas, uma mochila, né, e com um agasalho da polícia do Distrito Federal. Meio que eu acredito que ele queria simular que era, sei lá, um policial da inteligência, entendeu? E aí de imediato mandei já trazer a viatura, né, que era uma Pajero descaracterizada. Já pegamos o bicho já fomos levando ele. Nossa, botamos no cubículo ali e tal, e vazamos, né? Aí tem um áudio, né, que eu falo, esse áudio deu repercussão em nível nacional. Aí eu falo, senhores, acabamos de confrontar aqui um indivíduo, possivelmente ao lado, estamos levando para socorro. E aí tem aquela cena da nossa chegada na porta do colégio, né? Inclusive há algo também que a gente que é algo inusitado, que é no vídeo tem um grito, né? Que se ouve um grito, é um grito do Lázaro naquele momento. E a gente já pegou e direcionou ele para dentro da viatura. E aí o bombeiro deu socorro, né? E veio a óbito, né? Foi constatado o óbito do Lázaro lá no local. O que acontece, cara? Esse sujeito causou muito mal, né? Sim. Ele fez muitas coisas ruins. A gente não... O policial militar, ele não se empolga em tirar a vida de ninguém, né? E nós não somos inimigos de ninguém. A gente sai todos os dias para trabalhar, para cumprir o que a lei manda a gente cumprir. E mais do que isso, nós somos vocacionados, né? Então, o desiderato, o final dessa operação, nós tivemos o louro
os louros, né? Assim, quando eu falo nós, é a equipe dos 9 e também em específico dos 5 que confrontaram, mas ela foi muito mais do que isso. Foi para provar que o Estado, né, toda uma força policial que estava ali, ela foi efetiva para que se tivesse esse final, né? Teve nuances que teve, né? E a gente até conta isso no livro, e aí cabe a pessoa acreditar ou não, do ponto de vista espiritual ou não, mas teve, né? Mas a polícia estava ali para cumprir seu papel desde o início, né? Teve-se uma repercussão em nível nacional de forma desprestigiosa mesmo com a polícia, porque só quem está num terreno daquele sabe o que é, né? E nós vimos ali os policiais obstinados, tentando capturar aquele indivíduo pelo caos que ele estava deixando ali para trás ali. Então, assim, foi muita falácia, foi muita merda que foi falar. Mas quem falou mesmo foi só a mídia, porque a população todinha... Não, aí no final... Foda, tá não, ligado? no final foi o final de Copa do Mundo, né? Sim. Assim, a cidade pipocou, fogaréu mesmo, compraram lá... Quem pipocou ele, né? Porque, meu irmão, quando eu vi a foto, Porque ficava assim, quantos tiros tem aqui? 30? 40? 52? igual eu falo, cara, os caras, nego de direitos humanos, sei lá, uso proporcional da força, cara, você tá dentro do mato, um sujeito que já havia reagido já 4 vezes contra a polícia, não tá no visual desse, você tá tomando tiro. Você tem condições de reagir àquela agressão, né? Nós não estávamos no visual. Aí nego vem criticar, foram 135 disparos, ele... Caralho, 135. 135. Ele foi alvejado, acho que foram 68 perfurações. Então, assim, Mas era fuzil? entre fuzil 5.56 e 9mm, né? Pistola. Só que assim, nós estávamos num ambiente totalmente fechado, de difícil acesso, de progressão difícil. Nós não tínhamos visual do sujeito, o indivíduo estava efetuando disparo na gente e a gente estava avançando para cima do bicho, tomando tiro e avançando. Então é fácil falar em uso proporcional da força quando você não está no local, quando você não participou da ocorrência. Então, a realidade dos fatos são essas, né? A polícia, ela estava preparada para combater esse indivíduo com todo um arsenal de guerra ali disponível. Tinha muita desinformação que era provocado pela própria população ali, né? Não sei se era por medo ou por interesse de ajudar o Lázaro, mas a polícia mais uma vez provou que, igual os especialistas em segurança pública de ar-condicionado falavam, né? Em tempo, não tem como você precisar de tempo, né? O Pablo Escobar, ele fugiu quanto tempo da polícia, né? Ele tinha quantos refúgios, né? Essa questão de tempo é muito relativo. E quando se trata de um indivíduo que tem conhecimento de mato, que mora na região, que o mato é como se fosse o quintal da casa dele, ele, desde quando adolescente, que ele cometia delitos, ele corria pro mato. Esse era o modus operandi dele. Ele é diferente. O sujeito, por exemplo, ladrão de banco, vai roubar banco, se deu errado, caiu no mato e quer sair do mato. Ele, no outro dia de manhã tá botando na cara e quer ir embora. Tem que falar, mano. Você é louco. Entendeu? Então a parada é essa. Você gosta de armas e tiro esportivo? Quer aprender a calibrar qualquer mira e luneta e conhecer tudo o que você sempre quis saber sobre o fascinante mundo das armas de pressão, de fogo e as melhores técnicas de tiro com luneta e mira aberta? Então é só ler esse livro, O Fascinante Mundo das Armas de Pressão e Fogo, História e Técnicas de Tiro, de autoria do atirador, armeiro e instrutor W. Sniper. O livro é digital, e-book, e você não paga frete. É só fazer o download e ler a qualquer hora, em qualquer lugar, no seu smartphone, notebook ou computador. Peça já o seu exclusivamente através deste e-mail do vídeo.